Olá, felizes. Vamos continuar falando da verdade absoluta. E como já foi dito, na Terra não tem verdade absoluta. A verdade absoluta só tem em Deus. Então, toda a comunicação de Deus na Terra com o ser humano, e a Terra só existe porque Deus fez a Terra para fazer o ser humano aqui. Então, o único motivo de Deus na Terra é o ser humano. E comunicando-se com o ser humano pela palavra. Por isso que na Terra a palavra de Deus está acima do próprio nome de Deus. Então, há quem diz, e tem até algumas religiões, que fala que Deus é inatingível. Tem uma religião aí, eu não vou falar nome de religião, tá? Mas eles acham que nós somos células. Não. Deus criou a Terra para criar nela o ser humano. A única coisa que fala na Terra é o ser humano, porque é a única coisa que Deus precisa na Terra. O motivo pelo qual foi criado a Terra é o ser humano, porque quando Deus fez o primeiro homem, Deus soprou no seu ventre a vida eterna. Consequentemente, e Deus já sabia disso, o homem que Deus fez com a sua própria mão e a própria mulher perderam o dom da eternidade que receberam diretamente de Deus. Então nós, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio novamente e nos devolveu o dom da eternidade, então a palavra de Deus ficou na terra, ficou fora da terra por alguns séculos, e não poucos. E teve caso que foi por milênio. Nós sabemos que a Terra tem cerca de 500, 700 bilhões de anos, sim. Foi o tempo que Deus fez a Terra. Deus não tem pressa. Porém, a história do homem na Terra está no 6º milênio, entrando ou já indo para o 7º milênio. Isso é uma notícia para nós. Porque 7, como já foi falado aqui, 7 é o número da perfeição, é o número da doutrina, são os 7 dons que estão lá em 11 de Isaías, que governam o reino do Messias. Então nós temos que saber que a história do ser humano aqui na Terra está entre 6 e 7 mil anos. 6 ou 7 mil anos. Então tem uma doutrina, tem uma denominação na Terra, que os membros dela falam que ela é a primeira igreja na Terra. Não. Ela tem cerca de 1.800 anos, 1.700, para ser mais preciso, 1740, de acordo com a história. E está na história. Não é eu que estou inventando data que não, está na história. Foi fundado por um líder chamado... Começou no ano 50 por um líder chamado Cláudio e oficializou no ano 350 e no ano 380 criou-se o primeiro líder da igreja, que nós não vamos entrar em detalhe. Pois bem, Deus criou a terra para daqui tirar o seu povo.
A base de Deus na terra é Israel, do qual Israel sou descendente da tribo de Judá, que é a tribo de Jesus Cristo. Para quem tem curiosidade, a tribo de Judá, ela é tão familiar no Brasil, ela é tão brasileira, vamos dizer assim. A minha esposa é professora e nós estávamos conversando com outra professora de história, e a minha esposa falou: o meu esposo é judeu da tribo de Judá. Ela falou: qual é o seu nome? Eu falei: o meu nome é Noé. Ela disse assim: mas seu nome é muito brasileiro, você não tem nome de estrangeiro. Eu falei: tá, disse a ela: você é professor de história? Sim. Fala 5 nomes bem brasileiros para mim. Ela falou: Maria, Pedro, João, José e Noé. Falei: pois é, nenhum desses nomes são brasileiros. Falei: o nome da minha sogra é brasileiro. Minha sogra chama Iracema. Então, a tribo de Judá está tão inserida no Brasil que os nossos nomes é muito comum no Brasil. Por quê? Por quê? Eu vou falar uma coisa bem profunda. Para quem conhece toda a Bíblia, para quem conhece, não é para quem leu ela não, tá? Porque quem lê a Bíblia, eu conheço pessoas que já leu a Bíblia 10 vezes e não conhece a Bíblia. Para quem conhece a Bíblia, se conhece pelo Espírito Santo de Deus. E os profetas em toda a história da Bíblia escreveram que nos últimos tempos Deus separaria um terço da terra para dali tirar o seu povo. E para quem conhece um pouquinho de geografia, sabe que a América do Sul é um terço da terra. E para quem conhece um pouco da Bíblia, sabe, eu vou falar um pouco da história. O Evangelho começou em Israel, Israel ficou rico. Foi para a Grécia ficou rica. Foi para a Grécia quando foi criada a Torá. Porque quando uma organização aí quis queimar toda a Bíblia, a organização que pagava Herodes para vigiar, que mandou matar os meninos de 2 anos abaixo, essa organização perseguiu a Bíblia, persegue até hoje. Pois bem, então quando eles quiseram queimar toda a Bíblia, o império forte da época era o Império Grego. Então o Império Grego pegou todos os pergaminhos. Pergaminhos é a Bíblia pirografada. O que é pirografada? Piro é fogo em grego, grafia escrita em grego. Então pegou todos os pergaminhos que era escrito em couro de carneiro e enrolou todos eles e fez uma grande tora. Daí a palavra Torá. Nós vamos começar a aprofundar nesses assuntos. Nem era a minha intenção hoje, Deus é que mudou o assunto. Pois bem, então, a Grécia criou a Torá e prendeu a Torá na Grécia. Mais tarde o Império Grego fracassou, então foi pego e foi levado para Roma, onde João Ferreira de Almeida, entre outros, João Ferreira de Almeida, João Calvino, João Wesley, uma turma de João abençoado, ó a tribo de Judá aí, todo mundo da tribo de Judá, traduziu a Bíblia, fizeram a reforma do Evangelho ali na região anglo-saxônica, que hoje é uma parte dos germânicos, da Germânia ali. E fez a reforma do Evangelho, Germânia e Alemanha, fez a reforma do Evangelho. Fazendo a reforma do Evangelho, então, voltando, o Evangelho saiu de Israel, foi para a Grécia ficou rica. Saiu da Grécia, veio para a Europa, região anglo-saxônica, Baixa Europa, principalmente a Alemanha. Esses lugares ficaram ricos.
saíram de lá, foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou rico. E os Estados Unidos hoje é considerado um país apóstata. Para quem não sabe, a congregação que o nosso querido irmão que trouxe a graça para o Brasil, irmão Luiz Francisco, a congregação que ele criou nos Estados Unidos, ela já apostatou também, junto com as apostasias. Então, a congregação nos Estados Unidos é uma outra, já está na segunda fase. Eu não ia falar esse nome aqui, mas está dentro da história, vamos falar. Então, e quando a congregação veio para o Brasil, veio também a Assembleia de Deus, veio também a Igreja Batista. Então, essas igrejas enriqueceram o Brasil com o Evangelho. E, consequentemente, eu vou falar, eu atuo na área de geoeconomia, então eu vou falar um pouquinho de economia, geoeconomia. A economia mundial hoje, os poderes estão na China, na Rússia e no Brasil. Mas a China é comunista, a Rússia é comunista. Não existe mais comunismo no mundo. A China não é mais comunista, a Rússia não é mais comunista. Esses países são socialistas, geoeconomia e geopolítica. Que Deus me dá a graça de conhecer um pouquinho. Então, a China é socialista, é capitalista. A Rússia é capitalista. A Rússia, um pouco à parte, mas a Rússia é capitalista. E a Rússia é um cerne do judaísmo, que agora está meio em situação difícil. Mas então, o que acontece? O Brasil é hoje o berço mundial do Evangelho. E para nós comunicarmos com Deus, onde é que está a verdade absoluta? A verdade absoluta é o seguinte: toda palavra de Deus é condicionada às suas obras. Tudo que Deus nos prometeu na terra está condicionado às nossas obras. Então, procura encostar em Deus, procura consagrar a Deus, procura amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a si mesmo, que você vai conseguir encostar em Deus. Mas você procura encostar em Deus. Por quê? Até hoje o Senhor Jesus, depois que ele subiu, até hoje ele não condenou nenhum homem. Encosta em Deus e clama a Ele, e peça a Ele, e aproxima dele. Mas renuncia-se a si mesmo, renuncia a sua carne, renuncia a razão, renuncia o direito, renuncia os espíritos de inveja, de ciúme, etc. Renuncia esses espíritos, que você vai encontrar Deus. E olha, o Evangelho está meio... O povo tem uma palavra que a ciência se multiplicaria, e a ciência se multiplicou muito, e nós vamos continuar isso no próximo vídeo, porque o tempo já acabou. Curta, compartilhe, veja os nossos livros na Amazon, porque tudo que Deus dá aqui está na Amazon. E o que é falado com oração. Hoje é um dia que eu não tive nenhum controle do que eu queria falar. Eu falei uma coisa e Deus deu outra. Toma cuidado, curta, compartilhe, nos ajuda. E veja o nosso livro que está na Amazon, para nos ajudar a perpetuar o que está sendo falado aqui. Deus nos abençoe.